ouvintes do podcast Café da Manhã com Informação, sejam todos bem-vindos. Me chamo Júlia Araújo e eu sou uma das apresentadoras deste podcast, juntamente com a Stephanie Araújo. Olá, bom dia pessoal! Isso aí, hoje separaremos um assunto bem importante e interessante para a gente conversar. Conta aí pra gente, Júlia, o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre a doença de Chagas, que é uma doença infecciosa causada por um parasita ou um protozoário, o Trypanosoma cruzi, que é encontrado nas fezes do inseto barbeiro, um tipo de inseto que tem hábitos noturnos e costuma se abrigar em frestas e pequenos buracos dentro das residências. Ele também pode ser encontrado em ninhos de pássaro, embaixo de pedras e em casco de árvores. Essa doença ela é mais comum na América do Sul, na América Central e também no México. A doença de Chagas ela mata todos os anos mais pessoas na região do que qualquer outra doença parasitária. Exato. A sua transmissão é da seguinte forma: diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, que a transmissão da doença de Chagas se dá pela picada do barbeiro, na verdade, o protozoário que causa a doença é eliminado pelo barbeiro em suas fezes. Quando a pessoa que leva uma picada do inseto coça esse local, pode levar as fezes eliminadas pelo inseto para a região da ferida. Assim, o protozoário acaba entrando na corrente sanguínea da pessoa, causando a doença de Chagas. O ciclo da doença de Chagas acontece por meio do barbeiro, que fica contaminado com o protozoário ao picar algum animal que tenha a doença. Ele é o único transmissor da doença de Chagas para o ser humano. Outras formas de transmissão da doença de Chagas incluem a infecção da mãe para o filho durante a gravidez e a transmissão que acontece por meio de compartilhamento de agulhas contaminadas. Já foram registrados casos de doença de Chagas transmitida pela via oral em pacientes que consumiram alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro. Isso é mais comum nas zonas onde a doença de Chagas ela é endêmica, ou seja, ela é uma doença que nunca vai desaparecer totalmente. Mas vocês devem estar se perguntando, quais são os sintomas dessa doença então, né? Então, essa doença, ela pode ter dois estados clínicos, a aguda e a crônica, e cada uma tem os seus sintomas. Na fase aguda, a maioria das pessoas não apresenta nenhum sintoma. Quando os sintomas ocorrem durante cerca de 2 a 4 meses e podem incluir erupções na pele, nódulos inflamatórios, febre, dor de cabeça, glândulos linfáticos aumentados, náuseas, diarreias, vômitos e dificuldade para respirar. Já na fase crônica, pode ter dois tipos. A primeira é a fase crônica indeterminada, que após a fase aguda, as pessoas entram em uma fase crônica indeterminada que pode durar anos ou décadas. Os parasitas eles vão continuar presentes nos tecidos dos órgãos, apesar da total ausência de sintomas. As pessoas na fase indeterminada ainda podem transmitir a doença. Já na fase crônica sintomática, para 30% a 40% das pessoas infectadas, a doença progride para um estágio final da fase crônica. A maioria sofrerá danos cardíacos, frequentemente resultando em morte súbita ou insuficiência cardíaca progressiva. Em um número menor de pacientes, a doença causa o alargamento do trato e os órgãos gastrointestinais e transtornos motores gastrointestinais. O diagnóstico na fase aguda da doença de Chagas é realizado por meio das provas parasitológicas diretas, com as quais se busca visualizar diretamente no microscópio o parasita no sangue da pessoa com suspeita de infecção. Muitas vezes a fase aguda não é diagnosticada porque não há sintomas ou devido à falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença de Chagas. Para o diagnóstico da fase crônica de doença de Chagas, se busca a presença indireta de anticorpos no sangue da pessoa, por meio de exames sorológicos. Para determinar se o paciente está infectado com o parasita, as equipes de saúde precisam fazer de 2 a 3 exames de sangue. Mas calma que tem tratamento. O tratamento ele é feito por meio do uso de antiparasitários. E o tratamento dessa doença vai se concentrar no uso de medicamentos que matam parasita e no controle dos sintomas.
E para prevenir essa doença, deve-se rebocar paredes e substituir telhados colmados ou borrifar as casas repetidas vezes com inseticidas residuais, de preferência as de ação prolongada. A infecção em viajantes é rara e pode ser evitada ao não dormir em moradias de barro ou pelo uso de mosqueteiros. Caso seja inevitável dormir em tais ambientações, é sempre bom lavar os alimentos bem antes de consumi-los. E esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, viu? Um beijão!